Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Declare agora. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Santo Espírito de Deus, nós queremos se encher de Ti, Senhor, e ser transbordado. Aleluia. Me esvazia de mim. Aleluia. Glória a Deus. Me transborda de Ti. A Tua igreja está pedindo para ser transbordada, Senhor. Os meus dias viverei pra Ti. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Me esvazia de mim. Me transborda de Ti. Os meus dias viverei pra Ti, Espírito Santo. Me esvazia de mim, me transporta de Ti. Os meus dias viverei pra Ti, Espírito Santo. Me esvazia de mim. Eu quero me esvaziar.
me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo, oh, batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Eita Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 oh, 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 desce como fogo, vem Espírito, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. O Espírito Santo essa noite quer fazer algo novo na tua vida. Eu sei que Ele quer falar contigo, você que está aqui. Só basta uma decisão tua. E essa decisão só quem pode fazer é você. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz o quê?
faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Eu quero viver, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia nossos corações, incendeia nossas vidas, incendeia nossa família, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia. Incendeia, Espírito. Incendeia esse lugar, Espírito Santo. Santo Espírito, desce como Incendeia esse lugar, Espírito fogo. Santo. Santo Espírito, desce como fogo. Seja derramado, queima-nos com tua brasa viva. Santo, Santo Espírito, desce Santo, como fogo. Santo, Santo Espírito, vento de Deus. Incendeia, incendeia. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E você vai viver esse algo novo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o impossível para Deus não existe. Glória a Deus. Chama a existência o que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. Com meu clamor insistente no altar, move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder
invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Eu creio no meu Deus. Eu tenho fé em ti, Senhor. Te adoramos, te louvamos. Chamo a existência o que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer. Buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente irá move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouço te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Tens o poder de curar quando ouço te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio. Creio, sim, eu creio. Creio, sim, eu creio no meu Deus. João capítulo 11. Versículo 25 e 26. Amém? Você pode ler comigo esses dois versículos? 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso?
Eu do teu irmão crê nisso? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos pelo teu Espírito que prepara o teu povo para a tua palavra, Senhor. E cada um de nós saiamos daqui, a começar de mim, Senhor, renovados, preparados para te servir, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus está nos querendo como servo. Nós temos vivido um tempo em que o cristianismo tem sido pregado como se fosse um favor de Deus para nós. E nós temos muitos favores de Deus. Um dos maiores favores está escrito nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Eu tinha vontade, até agora há pouco, quando eu estava aqui sentado agora, o Senhor falou, não pede para levantar a mão não. Mas a verdade, irmãos, que as promessas de Deus, elas estão diretamente ligadas em que eu conheça minhas promessas. E para isso eu tenho que ler a Bíblia. E eu ia fazer a pergunta e você vai fazer essa resposta para você mesmo. Eu ia pedir para a igreja toda fechar os olhos e levantar a mão quem já leu a Bíblia toda. Como que nós vamos servir a Deus se nós não conhecemos as ordens dele? Como nós vamos requerer as bênçãos de Deus se nós não conhecermos essas bênçãos que estão escritas para nós? E Deus está nos querendo servos. Deus está nos querendo salvos. Ele nos quer para a eternidade. Mas nós vemos que muita coisa tem acontecido no nosso meio. Essa semana, da semana passada para cá, na escola bíblica, nós tivemos uma palavra ali, que está na lição 8, e ela mexeu muito comigo que abriu o meu horizonte. Eu estava feliz, porque eu estou vindo para a Amazônia para pregar o Evangelho até o último ribeirinho, onde vocês me conseguirem colocar, eu estou lá. Mas eu descobri que tem mais coisa para fazer. Ontem eu fui passear no Musa ali, os irmãos estavam comigo, eu não comentei, mas a verdade é que eu estava vendo ali os dinossauros, aqueles ossos de dinossauro que existiam, tem uma preguiça ali gigante. Qual o amazonense aqui que nunca foi no Musa? Levanta a mão, por favor. Aí, tem que ir, meu irmão. Eu venho lá do Rio de Janeiro, já conheço, você não conhece. Então, meu irmão, tem uma preguiça ali que é imensa, é maior do que esse teto aqui. Viveu aqui no Amazonas. E onde é que estão esses, na história da Bíblia, onde estão esses dinossauros? É uma teoria que eu concordo com ela, que coloca esse dinossauro antes da queda de Lúcifer. Porque a palavra começa dizendo do nosso tempo. E ela fala que a terra era sem forma e vazia? Não. Ela fala que a terra estava sem forma e vazia. E para quem conhece um pouquinho do nosso Deus, sabe que Deus não faz nada sem forma e vazia. Então foi justamente aí nesse período que nós temos caracterizado os fósseis dos dinossauros, já foram encontrados, então existiram. Quando? Antes da recriação de Deus. Antes de Deus preparar a terra para que nós viéssemos ser colocados aqui. E aonde nós temos batido, o pastor também tem falado sobre isso, sobre que Deus te preparou para algo sobrenatural. Não foi só você não, Ele preparou toda a raça humana. Cada um de nós, cada ser humano gerado no ventre da sua mãe, enquanto, eu gosto muito dessa palavra da Bíblia, enquanto Deus entristecia, Ele tecia você, Ele formava você. No ventre da tua mãe, Ele fazia planos para a tua vida, Ele fazia projetos para a tua vida. Só que nós queremos viver a nossa vida. É comum eu evangelizar pessoas no Brasil e usar Mateus 6 na oração modelo, que a maioria do brasileiro chama de oração do Pai Nosso.
E eu só peço a Ele que fale a oração e verifique se Ele está vivendo. Pai nosso que está no céu. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Ei, não é mais a minha. Não é mais a tua vontade, é a dele. Eu já falei aqui nesse altar, eu repito sempre isso, porque quando nós não éramos cristãos, alguns irmãos aqui tiveram o prazer de ser criados em lares evangélicos. Eu não tive esse prazer. Quando eu não era cristão, eu vivia numa democracia. E eu podia votar. Eu podia escolher quem ia reinar sobre a minha vida. Porque Mateus 6, 24 diz que é impossível servir a dois senhores. Ou você serve um, ou serve o outro. Ou você agrada um, ou agrada o outro. Então, se você não está servindo a Deus, você está servindo ao príncipe desse século. Uma vez uma pessoa falou, pastor, eu não aceito que Satanás seja o príncipe desse século. Então vai conversar com Deus, porque é Ele que diz sobre o príncipe desse século. A Bíblia que fala para nós que ele é. E eu acho interessante, por quê? Porque nós não entendemos o reinado que nós temos, nós não entendemos a autoridade que nós temos para poder reinar, que foi dada por Deus, que é promessa de Deus. Foi dito aqui, durante os louvores falaram sobre isso. Nós falamos que nós temos poder, nós falamos que cremos no sobrenatural de Deus. Por que esse sobrenatural não acontece? Porque nós não entendemos o serviço de Deus. Nós não atendemos ao chamado de Deus como Ele chama. Durante a pregação eu vou citar o texto que eu estou falando para vocês, que chamou muito a minha atenção, porque abriu, né, os homens estão estudando aí na lição 8, e é gostoso porque ali na classe dos homens tem um debate muito bom. Eu até gosto quando demora mais a lição. Já propus para ele que ele tem que pegar umas picanhas aí, ou então uns tambaqui, levar para a brasa, né? De repente lá no Baixote, né? Juntar os homens lá no Baixote, a gente vai assar um tambaqui e passar uns 2 dias só debatendo Bíblia. Porque é isso que a gente tem que fazer, irmão. E eu quero começar essa palavra dizendo para você, se você não lê a Bíblia toda, se você não leu a Bíblia toda, aprenda a ler. Comece hoje. Comece hoje. Eu tive uma experiência com leitura da Bíblia de uma irmã que já está na glória. Ela chegou para mim, na igreja que eu pastoreava no Rio de Janeiro, e falou, pastor, estou com um problema sério, eu não estou conseguindo dormir, tem 3 noites que eu não durmo. E na hora o Espírito Santo falou, está faltando Bíblia. E eu perguntei para ela, a senhora lê a Bíblia? Aí ela pegou, falou assim, leio. Todo dia eu leio um versículo. Eu falei, não, estou falando de versículo, estou falando de ler a Bíblia. Aí na mesma hora o Espírito Santo falou para mim, tem mais gente na igreja com esse mesmo problema. E eu falei para ela, era quarta-feira, tinha culto de doutrina da palavra à noite. Eu falei, à noite eu vou te dar uma receita. Porque eu passei para toda a igreja. E passei a receita mesmo. Perguntei para a igreja, quem é que está sofrendo de insônia? Vários irmãos levantaram a mão. Falei, presta atenção no que eu vou falar para você. Ao acordar, 3 capítulos do Velho Testamento, leia todo. Na hora do almoço, aquela horinha que você gosta de dormir, antes de dormir, né, no quartel a gente chama de hora da tora. Antes da hora da tora, lê um salmo ou um provérbio. E à noite, quando você se preparar para dormir, você se prepara para dormir, já dentinho escovado, todo cheirosinho, já com a roupinha de dormir, e leia 3 capítulos do Novo Testamento, se conseguir. Porque quando você estiver chegando no final, vai começar a te dar sono e você vai apagar. E a partir daquela quarta-feira começaram a chegar os testemunhos. Deus cura? Deus cura. O remédio está na nossa disposição, nós é que não usamos. A autoridade nos foi dada, mas nós não usamos. Nós começamos a queimar a etapa. Eu estou vendo hoje um movimento muito sério no Brasil, e muito bom, onde todas as religiões que creem em Cristo estão se unindo pela família.
pelas coisas que a palavra de Deus ensina. Mas só que essa união é uma união política. Nós não podemos confundir que essa união é uma união religiosa, porque não é. Por quê? Porque muitos precisam se converter ao único, verdadeiro e suficiente Salvador. O propósito é a família, são pessoas boas, não roubam, não mentem, não traem as suas esposas, seus esposos, dão valores à família, mas enquanto não reconhecer Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador, não crê nessa salvação como nós acabamos de ler, essa pessoa precisa se converter. E você, hoje mesmo, eu estava vendo um programa na televisão agora à tarde, era uma TV da Igreja Católica, e aí estavam num debate bíblico lá, tipo uma gincana, e aí perguntaram quantos capítulos tem o livro de Salmo. E para nós cristãos é fácil, qualquer criança sabe. E o líder que estava ali no negócio falou: eu nunca ouvi falar que Salmo se dividia em capítulos. Cada salmo é um capítulo. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Porque não conhece o manual técnico do fabricante. Existe uma coisa muito séria para nós, irmãos, que nós temos que entender, que nós temos que pagar um preço pela nossa salvação. Pastor, mas Jesus já pagou. Sim, Jesus já pagou o preço. O que nós não poderíamos fazer, Jesus fez. E agora o nosso preço é a santificação. Agora o nosso preço é a obediência. É o entendimento da nossa missão. Qual a tua missão como cristão? Colossenses 1, 29. Coloca, por favor, lá para a gente. Colossenses 1, 29. A palavra de Deus diz assim, irmãos: para isso é que eu também me fadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Nós muitas vezes justificamos alguma coisa que nós não fazemos, um tempo de oração. Nós tivemos uma vigília agora, muitos irmãos não puderam estar porque trabalhavam no outro dia. Alguns foram e saíram no metade. Mas nós vemos, irmãos, que nossos cultos de oração a frequência é mínima. Isso não é só aqui, não. Em todas as igrejas, o pastor que tem 30% da igreja no culto de oração, ele está feliz. Está se fatigando. Está se esforçando. Nós temos que parar para refletir na nossa salvação, que foi dada, que nós falamos com muita força, é graça, superabundante graça. Mas existe um esforço para santificar, existe um esforço para se dedicar a Deus, existe um esforço para obedecer, e muitas vezes nós não estamos fazendo. Nós fomos chamados para servir. Imagina você, irmão que cozinha também, se você quisesse fazer um ovinho frito, mas faltasse o sal. E Jesus diz que nós somos o sal da terra. Quando você pega o sal e coloca no ovinho frito, você está se servindo do sal. O sal está te servindo para dar paladar no ovo. E nós temos que estar disponível para servir. Servir a quem? Servir a Deus e servir ao homem. A igreja tem que ter um entendimento
que nós temos um serviço a fazer. Primeiro a Deus, que devemos amá-lo, por isso servi-lo, e depois ao nosso próximo, que também devemos amá-lo e também servi-lo. Só que nós perdemos essa visão e começamos em determinado momento a achar que nós viemos para a igreja para receber. Alguns irmãos dizem que vou assistir o culto. Você não assiste o culto, você presta culto. E nós estamos perdendo a essência de adoração. Outro dia eu perguntei aos irmãos que passaram pelo encontro com Deus, por que nós precisamos do encontro com Deus para adorar do jeito que nós adoramos lá naqueles dias? Por que eu não adoro em cada culto daquela forma? Por que eu não me prostro, não me glorifico a Deus? Por que eu não danço no Espírito? Por que eu não me permito a falar em língua? Porque eu estou perdendo a noção do que eu sou. E pelo menos na minha Bíblia diz que Deus procura adoradores que adorem em espírito e verdade. Ele não adora, ele não está procurando adorador que adore, não. Ele está querendo em espírito e em verdade. Tem que ser verdadeiro, tem que se deixar derramar diante do Senhor. Irmãos, eu não sei se muitos de nós conseguimos pensar nisso, o que é o direito de adorar o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Quando a gente fala em universo, irmão, essa semana eu estava andando ali navegando, agora eu já estou andando de voadeira lá com a rabeta, já consegui, os irmãos lá ficam tudo preocupados, já, pastor, o senhor vai entrar sozinho? Vou embora, não tem ninguém para ir comigo, eu vou embora. Já estou lá na rabeta visitando, e todo mundo preocupado, e você começa a navegar naquele igarapé ali, tu vai vendo a natureza, irmãos, aquilo ali é só um pedacinho, a criação de Deus vai pelas galáxias, ultrapassa qualquer entendimento humano, e esse Criador Todo-Poderoso nos dá o direito de ir na presença dele e adorá-lo, e a gente fica com timidez. Será que eu sou salvo? Será que eu estou servindo a Deus com a minha adoração? Nós temos que reconhecer que fomos dotados com atributos divinos. 1 Coríntios 13 é um dos atributos. Ontem foi citado aí no encontro dos casais, a suprema excelência do amor, né? O texto da suprema excelência do amor, 1 Coríntios 13, no versículo 13, fala que ainda, né? Vamos lá. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. O amor é um dos atributos de Deus. E eu não sei se você sabe, eu creio que a maioria dos irmãos sabem, que esse atributo os anjos não têm. Os anjos adoram, os anjos servem por obediência. Os anjos caídos são desobedientes e se tratam em ódio. E os anjos de Deus, eles servem a Deus, eles adoram a Deus por obediência. Eles não entendem o que nós temos, que são os atributos de Deus, e Ele nos deu. E nós deixamos de usar. Nós não amamos como devemos amar, nós não nos importamos com o mendigo que está lá na nossa rua, nós não nos importamos com o drogado. Outro dia desse eu passei a experiência, eu não sei se eu cheguei a falar aqui na igreja no altar, mas passei a experiência. Era 10 horas da noite, eu passei na Djalma ali, parei numa farmácia. E aí um rapaz, quando ele me viu, ele estava conversando com as moças, parece que elas tinham dado um refrigerante para ele, uma garrafinha. Quando ele me viu parar o carro e descer, ele veio na minha direção, me dá um dinheiro para me comprar uma comida. Eu falei, eu te dar dinheiro para comprar comida? Tu não quer comprar comida, tu quer comprar droga. Se tu quiser sair da rua, eu te tiro. Isso era um hábito meu, mas no Rio de Janeiro eu administrava uma casa de recuperação. Então, a hora que eu quisesse, eu levava eles para a casa de recuperação. E para minha surpresa, 10 horas da noite, ele falou, eu quero. Falei, entra no carro lá.
As meninas olharam, sorriram, entra no carro. Aí peguei meu celular, já entrei no Google, falei, casa de recuperação. Apareceu 3. 2 fechadas, uma aberta, lá no Manoa. Vamos embora. Quer mesmo? Quero. Então vamos embora comigo. Fui lá para o Manoa, lá na casa de recuperação, já achei telefone, já liguei, não atendia ninguém. Sei que eu fui lá no canto do Manoa. Isso já era 11 horas da noite quando eu cheguei lá. Aí os pastores nos receberam lá muito bem. Tivemos uma conversa séria com aquele rapaz. E aí ele chegou para nós, depois de 2 horas, desde o momento que eu estava com ele, falou assim, ó, pastor, o senhor foi maravilhoso, pastor, o senhor me trouxe aqui, me deu atenção. O senhor faz o que ninguém faz, mas eu não quero ficar aqui não. Me dá só um dinheirinho só. Vou enganar o senhor não, eu quero comprar uma pedrinha de crack para me cheirar. Eu falei, não vou dar não, para fumar, né? Dá que fuma. Eu falei, não dou nem um centavo para você. Eu ia voltar aqui amanhã, eu ia te acompanhar aqui na casa de recuperação, eu ia ver você recuperado. Para você ficar na rua, eu não te dou um centavo. E eu comecei, já ali naquele dia, Deus começou a trabalhar comigo e viu que eu estou pensando que estou fazendo, mas eu não estou fazendo tudo que Deus me mandou fazer. Está faltando coisa que eu parei de fazer. Eu tenho um propósito no meu coração, todo dia eu tenho que falar para uma pessoa não cristã de Cristo. Seja num posto de gasolina que eu paro para abastecer, seja num lugar que eu paro para almoçar, eu vou procurar uma pessoa para me falar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem mandado que nós estejamos buscando a presença de Deus para servi-lo. E nós temos que fazer conhecido o nome do nosso Deus. Efésios 3:10. Essa palavra aqui, irmão, que mexeu comigo. Está na nossa 8ª lição, ela mexeu muito forte comigo. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quando nós agimos com amor, quando nós usamos os atributos que Deus nos deu, nós mostramos para os principados, para os anjos, sejam caídos ou anjos do Senhor, que nós somos especiais para Deus. Quando nós declaramos o nosso amor e praticamos o amor de Deus que está em nós, nós transformamos, irmãos, o universo. Eu sei lá onde vai alcançar isso. Nós não temos noção do que é a criação de Deus. Nós não sabemos onde os seres espirituais habitam. Paulo fala do 3º céu. Nós não conhecemos, mas a verdade que a palavra... Mantém o texto aqui para mim, por favor. Esse texto está falando que nós temos que mostrar o poder do nosso Deus. Nós temos que mostrar o projeto que Deus tem em nós, para os principados e potestades. Pode procurar em outra versão aí, que você vai ver que não muda, não. E é por isso que você tem que ler a Bíblia, porque eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha parado para pensar nesse poder que Deus nos deu para a igreja. Vira para o teu irmão e fala, você é a igreja. Como a irmã falou aqui, ser pai, ser mãe, é aprender a se calar por amor. Nem tudo é paulada, não. Nem tudo é correção. Tem hora que é caminhar junto. Tem hora que é você abraçar. Para saber, meu papai está aqui. Eu gosto muito quando minhas filhas me ligam. Pai, quando é que o senhor vem? Meu netinho me liga, quando é que o senhor vem? Porque estão ansiando.
Fevereiro está nascendo a minha quinta netinha. Quero ver se eu consigo ir, mas eu tenho que ir agora para a eleição, daí até lá eu tenho que planejar bem para... Senão daqui a pouco eu entro em falência. Mas a verdade, irmão, é que nós temos que aprender a praticar o amor. Não adianta eu chegar na igreja e cantar bonito, não. Não adianta eu botar uma roupinha e vir domingo para a igreja, não. Ser cristão é estilo de vida. Ser cristão tem que mudar o meu estilo de vida. Eu tenho que me esforçar para isso. Eu tenho que buscar a presença de Deus para adorá-lo em espírito e verdade. Se não for assim, irmãos, eu estou fazendo papel de tolo. E eu questiono até a minha conversão se eu não fizer isso. Será que eu estou dizendo que eu estou convertido só para ter os favores de Deus? Hoje, na ministração da manhã, a Aline estava falando que ela tem o hábito de falar a verdade na oração, de ser bem transparente com Deus. Se tem um problema, estou tendo tentada nessa área aqui. E ela falou ali, pô, se você... Pô, quando eu vejo o irmão fulano e tal, eu me sinto tentada. Ou para o homem, quando eu vejo a irmã, eu me sinto tentado. Você tem que falar para Deus, porque é Ele que vai operar o milagre em você. Você não pode se conformar em ser igual ao mundo. Porque nós fomos chamados para servir ao Senhor. E às vezes, irmão, nós não estamos notando o que nós estamos fazendo. Nós fomos chamados para ser submissos. Submissos a Deus. Submissos à igreja. Essa história que está sendo dita aí, principalmente depois da pandemia, eu sirvo a Deus ao meu jeito. Irmã Cristina, você coloca uma pessoa para trabalhar na tua casa. Aí você fala, ó, eu quero que lave a cozinha 2 vezes por semana, toda lavada. Ela fala, ah, não, eu só lavo uma vez só. O meu jeito é esse. Aí você vai fazer o que com ela? Manda embora. Vai embora. Chama outra para fazer do meu jeito. É o reino e a vontade dele. Então não é do meu jeito, eu não sirvo a Deus do meu jeito. Eu sirvo a Deus do jeito dele. Ele diz, congregai-vos, tomai conselhos todos juntos, Isaías 45. É pela falta do conhecimento da palavra que a idolatria está no meio do nosso povo. E nós aqui no MCF estamos vivendo idolatria. O pastor está tirando férias, meia dúzia não vem. Isso é idolatria. Ah, eu não vou não porque meu filho está dormindo. Idolatria. Igrejas pagando fortunas aí e não investe nada em missões e paga fortuna para vir um cantor, para vir um pregador de fora. Idolatria. Será que o Espírito Santo não vai conseguir usar o irmão? Um dos motivadores da minha conversão era analfabeto. Eu tinha um bar e eu ficava no final de semana no bar, durante a semana eu estava no trabalho e à noite também. E eu saía do bar todo domingo à tarde e tinha um irmão com a Bíblia na mão na praça do bairro que eu morava. Eu ia a pé do bar para minha casa e ele estava com a Bíblia na mão pregando o Evangelho. E eu gostava de ouvir aquele homem pregar. Ele pregava com uma... Sabe, você sentia o amor nele, você sentia que ele não estava ali para acusar ninguém. Você sentia que ele estava ali realmente mostrando quem era Deus. E eu tive a honra de me converter e ir para a igreja dele. Na primeira aula de escola bíblica dominical, eu fiquei com uma dúvida. E ele estava lá na classe. Aí eu, opa, é esse aqui. Peguei a Bíblia. Meu irmão, faz um favor para mim. O que você entende desse texto aqui? Aí ele olhou para mim, olhou para a Bíblia. Dá para o senhor explicar para mim? Aí eu já comecei a ficar chateado, né? Novo convertido, né, meu irmão?
E era meio metida brabo. O cara, estou falando com o cara não responde nada. Ele olhou para a Bíblia, olhou para mim. Aí quando ele viu que eu estava ficando nervoso, ele falou: o senhor não sabe não, né? Eu falei: o quê? Eu sou analfabeto. Mas ele ia lá para a praça com a Bíblia na mão. Eu perguntei: por que o senhor abre a Bíblia então? Ele falou assim: para me dar moral. Ele sabia os textos de cor. Ele pedia para a mulher dele ler antes dele ir para lá. Ele gravava tudo e chegava lá. E nós, cheios de talento, irmão, não usamos. Desabafo. Eu estou pedindo ajuda para fazer a alfabetização. Até agora só uma irmã trouxe para mim. Uma ajuda que nós estamos... Agora vamos partir para a prática. Quero ver quantos vão entrar comigo nessas aulas de alfabetização lá em Agrovila. É triste você mandar abrir a Bíblia e a maioria não traz a Bíblia porque não sabe ler. E você sabe e não lê. Nós fomos chamados, irmão, para estabelecer princípios de Deus na terra. Nós não podemos achar que a religiosidade vai ocupar o lugar desses princípios. Então nós vamos ver coisas tão básicas que muitas vezes as pessoas estão congregando conosco e não estão tomando a posição desejada por Deus. Marcos 16:16. Vamos abrir lá. Vamos ler? Quem crê... Pastor, eu creio. Mas nós estamos nos importando que as pessoas estejam indo para o batismo? Nós estamos com um projeto chamado... O Anjo da Igreja convocou a igreja por um projeto esse ano. Qual é o projeto? Hein? Vamos falar mais alto, por favor? Irmãos, nós temos hoje aqui 2 visitantes e um foi trazido pelo Espírito Santo. Será que eu estou preocupado com pessoas que não são batizadas? Será que eu estou preocupado em cumprir essa ordenança de Deus? De que quem crê e for batizado será salvo? Será que eu estou adorando a Deus com o meu serviço? Tem que crer e tem que ir ao batismo. Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vira para o teu irmão e fala para ele assim: tem que confessar. Quando nós convidamos a pessoa que quer se converter a Cristo à frente, isso aí não é ideia de pastor, não, mano. É a Bíblia que está falando, tem que confessar. Eu creio que Jesus é meu Salvador e eu quero Jesus como meu Salvador. Eu tenho que ir à frente. Eu tenho que tomar minha posição e declarar publicamente isso. É o que vai falar novamente, voltando lá em Marcos, no batismo, né? Eu tenho que ir ao batismo. Eu também tenho que confessar diante da congregação. O batismo é uma publicação para o mundo. É uma confissão feita para o mundo. Eu sou nova criatura. Para que você não seja um crente secreto. Mudei meu estilo de vida. Eu perdi um monte de amigo. Eu servia no quartel, na Brigada Paraquedista, tinha um monte de amigos que me viraram as costas para mim quando eu me converti. Sacrifício. Ah, você agora é muito chato. Eu não mudei nada, não. Estava começando a minha carreira.
Só parei de beber, parei de frequentar as orgias, tudo que mais que o pessoal fazia, eu parei. Aí você vira chato. Então eu tenho que confessar publicamente, eu tenho que ir ao batismo. E quem faz isso somos nós, levando pessoas a isso. Faz parte de sermos sal da terra. E nós estamos com a convocação, e eu não vou pedir novamente para levantar a mão, não. Foi convocado no início do ano. Eu, mais um, somos muitos. Quantos você trouxe? Quantos você trouxe e trouxe para a escola bíblica dominical? Ah, pastor, mas eu não vou na escola bíblica. Como que você vai conhecer a palavra se você não estuda a palavra? Uma vez eu vi um cristão falar assim, lá na igreja não tem mais que ir para a escola dominical, não. Não tem mais nada para aprender, nada ali que eles ensinam, eu já sei. Aí eu virei, será que não está na hora de você começar a ensinar, então? Só de falar isso eu já sei que ele não sabe nada de Bíblia. Que a Bíblia me ensina que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho que prosseguir em conhecê-lo. E Deus se revela na sua palavra. Quantas coisas, tem pessoas aqui super capacitadas, Barroso é um exemplo para mim de super capacitado na palavra de Deus. Irmãos que eu vejo que são exemplo. E eu tenho certeza, se eu perguntar para qualquer um dos professores de escola dominical, ele vai dizer, toda semana eu aprendo na escola bíblica dominical. Eu nunca tinha parado para pensar que eu tinha que dar testemunho de Deus para os principados e potestades. Foi na escola dominical. Ah, pastor, domingo eu gosto de dormir até mais tarde. Então não vem dizer para mim que está servindo a Deus. Você está se servindo de Deus. Você vai no culto que você quer, na hora que você quer. Não diga para mim que você está adorando em espírito e verdade, porque é mentira. Porque o adorador, ele tem necessidade de estar adorando a Deus. Ele tem necessidade de obedecer. Ele tem necessidade de congregar. E congregar, irmão, ser membro de uma igreja, implica em que você esteja junto com a igreja. Tem hora que não dá, tem gente que trabalha de escala, e, irmão, não cabe aqui julgamento, até porque a Bíblia diz que nós não podemos julgar ninguém, julgar nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo, 1 Coríntios 11. Então não cabe a mim julgar ninguém, mas cabe a mim exortar você, como ministro da palavra, a se julgar. Examine-se. Você está servindo a Deus em espírito e verdade, ou você está servindo a Deus negligentemente? Ou será que você entende que a tua perna pode ficar em casa e o teu braço ir vir para a igreja? Como que um membro anda fora do corpo? Nós temos que parar, irmãos, nós temos que refletir na nossa vida, porque o final dos tempos se aproxima. Hoje nós estamos vendo na Mateus 24, 24, eu citei para os irmãos que não está na lição, que haverão falsos mestres, haverão falsos profetas, farão sinais e prodígios. O cara estava lá, paralítico, ele botou a mão, o paralítico levantou. E ele não é nem da igreja, é demônio. É Jesus que fala isso, vai haver sinais e prodígios por parte dos falsos profetas. E se nós não estivermos preparados para isso, nós vamos ser enganados. Vamos abrir lá Mateus 24, 24, irmão. Não estava previsto, não. Mas é bom a gente ler. Nós temos que parar. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas,
operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando será possível você ser enganado? Você que foi salvo em Cristo Jesus. Quando você não conhece a palavra, quando você não está firmado na rocha, quando você não está vivendo uma vida de santidade, quando você não está vivendo uma vida de comunhão com Deus, quando você não ouve o Espírito Santo falar mais contigo. É comum as pessoas, pastor, como é que Deus fala com o senhor? Ele fala no teu coração, você sente que ele falou. E ele tem a forma de falar com cada um. Quem tem intimidade com ele, ouve a voz dele. Eu já falei aqui numa pregação, uma vez que eu estava trabalhando na igreja, eu lá de obreiro, estava dirigindo a Kombi da igreja, estava preparando um casamento, e estava pegando cadeira, levando para o lugar onde ia ter a festa. E eu no meu bairro, o meu bairro tem quase a mesma quantidade de população de Manaus, meu bairro no Rio de Janeiro, bairro de Campo Grande. E eu vinha dirigindo a Kombi, e o caminho mais reto, mais fácil era por aqui, era reto. E de repente o Espírito Santo falou, entra aqui pelo hospital. Aí eu falei para o irmão, engraçado, o caminho mais rápido é aqui, mas Deus está falando ir por aqui. Ele falou, então vai. Eu andei no centro, já chegando no centro, passei pelo meio do trânsito, minhas duas filhas, se eu não me engano, estavam com 8 e 11 anos. A mãe tinha dado uma bronca, botou de castigo, e elas resolveram fugir para ir para a casa da avó, que era do outro lado do bairro. Imagina duas crianças de 11 anos, de 8 anos, pegar da mão e atravessar daqui lá para o porto. O Espírito Santo falou, entra por aqui. E eu obedeci, entrei. E estavam lá minhas duas filhas, parei a Kombi, botei elas dentro do carro. O que houve? Quando cheguei em casa, a mãe nem sabia que elas tinham saído do quarto, que estava de castigo. Deus quer cuidar de você. Eu até brinco, eu falo assim, Deus está preocupado até com a pasta de dente que você usa. Você nem pergunta para ele, né? Você vai lá e compra mais barata, compra mais gostosa, você nem procura saber, Senhor, o que tu quer que eu faça aqui? Nós estamos perdendo a intimidade com Deus. Nós estamos perdendo as práticas de Deus. Já tive em lugar pregando que o pastor falou, pastor, no final não faz apelo não, que o pessoal não se sente bem em ir mais na frente. Né? Nós temos que parar para pensar, igreja. Que tipo de adorador eu sou? Talvez você esteja aqui hoje e você crê em Deus, você tem vindo à igreja, mas você ainda não tomou a tua posição de vir aqui na frente. Tem que confessar. Eu sou nova criatura, eu quero Cristo na minha vida. Você tem que se preocupar em ir para a escola bíblica dominical, você se preparar para o batismo. Senão você vai ficar sendo refém do mundo o resto da tua vida terrena. Porque se você não praticar a palavra, você não vai ter as armas necessárias para se dar bem na terra. Aquilo que nós cantamos no louvor, falando do poder de Deus, de manifestar, de curar, irmãos, isso é verdade bíblica. E por que nós temos medo da morte? E por que tem crente que tem medo de escuro? Estou falando com uma pessoa específica aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque nós perdemos a noção de quem é o nosso Deus. Nós estamos perdendo a noção, irmão. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Eu tenho que lutar contra essas coisas. É trauma. Preciso de libertação. E aí a pessoa fica pensando no culto de libertação. Meu irmão, o culto de libertação é todo dia. É leitura da Bíblia, é oração, é você e Deus. É você e Deus. A igreja tem que despertar para isso. Nós temos que ter mais liberdade para adorar. Nós temos que ter mais liberdade diante do nosso Deus. Nós temos que exercer mais o poder de Deus manifesto em nós.
Porque foi para isso, nós não cantamos agora, ventos, Espírito, vem sobre mim. Nós não cantamos isso aqui agora? E para que veio o Espírito Santo sobre nós? Para que veio o poder? Atos 1:8. Para que ele vai dar o poder? Por que Jesus fala? Quem abre para mim ele? Atos 1:8. Isso aí para mim ficou mais grave ainda depois que eu vi esse texto. Quando eu parei para olhar que eu tenho que testemunhar para os principados e potestades, ficou mais grave ainda para mim. Quem é que lê para mim? Bem alto. E agora eu acrescento nas regiões celestiais também. Jesus está falando do mundo conhecido naquela época por aquele povo. Ele está falando para que tivesse uma lógica. Ele não ia falar da Amazônia. Ele não ia falar porque ninguém conhecia a Amazônia. Hoje, um texto que nós lemos ali, eu vejo que Jesus fala para mim, ó, vou te dar poder na descida do meu Espírito, para você ser minha testemunha em Samaria, Jerusalém, na Amazônia, no Rio de Janeiro, no céu dos céus, nas regiões celestiais. Isso é coisa para pastor? Não, isso é coisa para a igreja. Vamos ficar de pé, irmão. Feche teus olhos. Ministério de Louvor, me ajuda, por favor. Vou fazer um momentozinho diferente aqui. Feche teus olhos. Deixa tudo que está em volta de você.